Olá, estamos aqui em mais um encontro. Estamos aqui com o vereador Ítalo Moreira, vereador aqui de Sorocaba, muito bem votado, tem uma pauta de trabalhos extensa aí em nossa cidade. E nós vamos discutir aí, como sempre, essa questão aí, não só da cidade, nós vamos discutir a questão de Brasil. Vamos discutir, ver as ideias do vereador em relação a isso. De início, eu quero que o Ítalo primeiro, né, muito agradecemos aí a sua participação. Fale um pouco sobre você antes de a gente dar início aí à nossa conversa. Agradecer aqui o convite do Bom Senso Brasil, uma honra, um prazer estar aqui no podcast, no programa. Fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade. Agradecer também a toda a audiência que nos acompanha. Sou o vereador Ítalo Moreira, sou um vereador de segundo mandato. Estou vereador, né? Não sou vereador. Sou formado em gestão financeira e ciências contábeis com pós em mercado de capitais. Vim, né, do comércio, né? E estou vereador no segundo mandato, né? Fui eleito primeira vez com 2.866 votos, né, sem usar fundo eleitoral. Na segunda vez também fui eleito sem usar fundo eleitoral com 10.292 votos. Nosso trabalho, aliás, a gente teve até a oportunidade de se conhecer há 10 anos atrás, né? Sou ativista desde 2012, não tinha pretensão política até 2019. Então, minha pauta anterior sempre foi fazer denúncia no Ministério Público, né? Ativismo judicial, defender a liberdade econômica, derrubei várias leis que prejudicavam a liberdade econômica na cidade de Sorocaba e no estado de São Paulo. Você enxugou as leis em Sorocaba? Também como vereador já, né? Mas antes de ser vereador, por exemplo, a gente entrou contra 89 leis, né? Derrubamos 56. Uma, por exemplo, bem conhecida foi no ano de 2015, proibiram o transporte por aplicativo na cidade de Sorocaba, né? O Uber 99. A gente entrou com uma representação no Ministério derrubando, porque era ilegal esse tipo de proibição, né? E várias outras, né? Em 2017, 2018, teve outras regulamentações que prejudicavam a liberdade econômica, várias leis que prejudicavam comerciantes, né? E fora denúncias, né? De questões de superfaturamento, etc, né? É uma questão. Teve uma denúncia de ambulâncias durante a Covid, eu não era nem vereador, a gente fez essa denúncia. E várias outras ao longo disso. Além disso, faço parte do Movimento Brasil Livre desde 2015, né, o MBL, ajudei a organizar aqui na cidade as manifestações do dia 15 de março de 2015, que foi aí que a gente se conheceu, lá na Cacique ainda, né? A oportunidade de organizar aquele evento com 35 mil pessoas, a gente achava que ia 800 pessoas e acabou sendo, acho que a maior manifestação política da história de Sorocaba, né? 35 mil pessoas caminharam da Praça do Canhão até o Parque das Águas e tinha mais 15 mil pessoas lá, segundo a Urbs e a P. Então foram 50 mil pessoas, né, no auge do evento. Então a gente ficou muito feliz, né, por ter feito parte dessa história. E durante o mandato, como vereador, a gente conseguiu se tornar o vereador mais produtivo de toda a história de Sorocaba, né? Ainda no nosso primeiro mandato, a gente atingiu 9 mil proposituras, uma média de um vereador durante um mandato é de 300, 600 proposituras, e não só o volume, mas também a qualidade dos nossos tipos de proposituras. Por exemplo, nós temos mais de 1.000 requerimentos de fiscalização, requerimentos extremamente importantes que, por exemplo, derrubaram editais aí de superfaturamento. Por exemplo, há 2, 3 semanas atrás, tinha um contrato emergencial de 3 milhões de reais, né? Que saiu até uma matéria, acho que no portal Porquê, falando do nosso requerimento. A gente derrubou esse edital fazendo esse tipo de fiscalização, né? Temos várias indicações importantes. Graças a uma dessas, por exemplo, a gente recuperou 56 milhões de reais do Fundo Nacional de Educação para a construção de 14 unidades escolares, que era um recurso desde a época ali da gestão do Panunzio, que tinha sido parado e tal, e numa fiscalização, né, a gente conversando com um morador da Zona Oeste, ele falou, olha, aqui tinha um recurso para fazer uma creche. A gente perguntou para a Secretaria de Educação, eles não sabiam no recurso. E aí a gente foi puxar no MEC, né, com a ajuda do nosso deputado federal aqui em Cataguiri, a gente acabou identificando que não era só aquela unidade, né, eram as 14 e começamos a correr atrás disso, né, elaboração de plano de trabalho, etc., cobrando os setores responsáveis da prefeitura e a gente teve êxito. Então, e fora nossas leis, né? São mais de 300 projetos de leis protocolados e mais 120 leis aprovadas. E não é lei nome de rua, leis assim, bobas, são leis importantes. Por exemplo, a lei do sandbox. Sorocaba foi a primeira cidade do estado de São Paulo a aprovar um tipo de legislação que permite que as startups e empresas de tecnologia possam validar seus produtos e serviços. Graças à lei, por exemplo, a gente conseguiu a primeira escola pública do Brasil com sala educação metaverso com custo zero para a prefeitura, que é a escola do Jaro Fernandes. Ou sistemas de vídeo monitoramento com inteligência artificial para a polícia militar, custo zero para PM, né?
Então, a gente conseguiu vários tipos de estruturas graças a essa legislação, leis de transparências, né? A gente, depois que a nossa lei Sorocaba sempre teve na mira, né, de escândalos referente à corrupção, referente à merenda escolar. A gente provou uma lei de transparência, de combate à corrupção nesse meio. Dentro da nossa legislatura não houve nenhum escândalo referente à merenda, porque trouxe muito mais transparência com a aprovação dessa lei, né? Graças ao nosso trabalho, também Sorocaba foi a segunda cidade ou a primeira cidade, né, depois da capital, a aprovar a lei de antena 5G, né? E por conta disso foi a primeira cidade, né, a receber o sinal de 5G, né, no interior paulista. E, inclusive, a gente recebeu, por conta desse trabalho, de várias outras legislações que a gente foi fazendo, lei de liberdade econômica, foram melhorando a atratividade das empresas, várias honrarias, vários prêmios, né? Eu ganhei, além de reconhecimento da Anatel, da Ambritel, por conta da lei de 5G, do Parque Tecnológico, por conta das leis que a gente fez na parte de tecnologia, mas e por combate à corrupção, pró da cultura, fui ganhando vários honrarias. Sou o único vereador na história de Sorocaba que ganhei uma honraria do governador. Eu ganhei a segunda maior honraria do estado de São Paulo, que é o colar em Ibrahim, né, oferecido pela Ordem Ipiranga, na qual o grão-mestre é o governador do estado de São Paulo. Não é por indicação política, é por mérito, né? Tem que validar bem lá. Então eu tive a oportunidade de receber essa honraria. Virei comendador, né? Ganhei um título reconhecido pela União pelo Estado, da Ordem Heráldica, né? E vários outros medalhas, medalha da Marinha, etc., por conta desse trabalho que a gente elaborou durante esses 4 anos, agora entrando no quinto ano aí de mandato, e a gente continua na produtividade alta, né? A gente tem lógico que ninguém faz nada sozinho. A gente é conhecido por ter um gabinete extremamente técnico, tanto os atuais e os que passaram, tem um grande legado, temos grandes nomes muito conhecidos na cidade, como o professor Geraldo Almeida, foi secretário de Desenvolvimento Econômico, foi o cara que criou o curso de economia na cidade de Sorocaba nos anos 80, com formação em economia. Foi meu professor. Foi o seu professor. Ele é uma lenda, né? Normalmente ele foi professor de vários professores, né? E ele, a gente tem, eu tive a oportunidade, né, a honra de ter ele, tá até hoje com a gente, ele ajudando a gente na elaboração de projetos, né? O nosso chefe de gabinete, que é o Leandro Almeida, né, uma excelente formação também, formado em gestão financeira, gestão pública, e foi aluno do Geraldinho em Economia também, que tem 15 anos como gerente bancário, uma experiência muito grande, né? O Diego, que formou na FATEC, trabalhou na Aramar, né, e tá lá hoje. A Dani também tem uma formação em gestão pública, etc, também um grande time, e outros que passaram, né, por exemplo, o Dr. Lucas Gandolfi, que hoje é secretário executivo da CEMUV, da Secretaria de Regulamentação do Uso Viário em São Paulo, né, passou o nosso gabinete, ficou 3 anos e continua ajudando o mandato. O Rômulo também, que tem um cargo importante hoje na cidade de São Paulo, também deixou seu legado, né? O Dr. Valmir, o Anderson, que hoje trabalha numa petrolífera em Singapura, um menino gênio, assim, né? A Milena. Então, nós tivemos sempre pessoas altamente qualificadas e também sempre ajuda, né, de voluntários extremamente importantes, principalmente professores universitários, né? Por exemplo, nós fizemos várias leis, a própria lei de sandbox, lei de cidade inteligente, com a professora Regiane Helva, lá da Facens, com outros professores da Facens, né? Felipe Pedrazzi, que é uma referência aí em meio ambiente, várias pautas nessa linha, Poiato, né? Professora Gemino, da Uniso, né? Um fenômeno. Professores da FATEC, professora Dilson, por exemplo, a gente conseguiu o curso de manutenção de aeronaves, né? Mesmo sendo uma pauta estadual, nosso gabinete articulou em conseguir recurso estadual desde o primeiro ano mandato, conseguimos um hangar da prefeitura para a FATEC, né? Sorocaba tinha o segundo maior aeroporto do mundo de manutenção de aeronaves, mas nunca teve um curso de manutenção de aeronaves na cidade. As pessoas tinham que ir para São José dos Campos, né? E a gente conseguiu, com esse trabalho, com esse esforço, que a gente pegou esse legado do professor Geraldo, né? E demos continuidade, que era uma luta do professor, que foi interrompida quando ele deixou de ser secretário de desenvolvimento. Ressuscitamos várias pautas e tivemos êxito, né? E ajuda de vários outros professores aqui, professor Galdenor, da Unesp, a professora Thelma, de turismo da UFSCar, e várias pessoas, e pessoas comuns também foram ajudando. Tem as meninas das práticas integrativas comunitárias de saúde, né, a Alessandra, várias que reuniram, construíram o projeto. Nossos projetos sempre surgiram assim, por exemplo, na data de ontem, tivemos uma reunião com a Mari Reze, mais uma psicóloga e outras, uma psiquiatra e outras mães de autistas, TEA, né? A gente
parecia um protocolo muito importante, que não tem custo nenhum e é importante para identificar até ali no início, sabe? E não tinha uma legislação em Sorocaba, a gente pesquisou de cidades e já estamos construindo juntamente com essas mães e com essas especialistas esse projeto de lei. Então, durante o mandato fizemos muito isso, né? O professor Divino Bebeto, que é uma referência em economia também, sempre quando eu fui presidente da Comissão de Economia, né, ajudou bastante. E ficou muito engraçado, porque quando eu fui presidente da Comissão de Economia, muitas vezes você pegava lá o parecer, era uma folha, duas no máximo, né? Nada a se opor e tal. A gente sempre procurou fazer um trabalho imparcial, técnico, né? Mais fundamentado. Fundamentado. Então você pegava lá, tipo, tinha um empréstimo internacional primeiro que foi feito lá. Nosso relatório tinha. Só o parecer tinha 14 páginas de lauda e o relatório tinha 200 páginas, né? E a gente teve ajuda também de alunos e professores da Uniso, do curso de economia, né? E do próprio conselho de economia, que ajuda bastante. Inclusive, o presidente é muito ativo e muito próximo do mandato, né? Ajudando a gente junto com o professor Geraldo. Então, a gente sempre trabalhou em várias frentes, né? Tentando colocar, por exemplo, teorias da curva de Laffer, que você acha um ponto de equilíbrio, você reduz a carga tributária E aumenta o consumo. e aumenta o consumo e aumenta a arrecadação. Sim. Então você beneficia a população, etc. Então a gente Na vem... realidade, a curva de Laffer é usada até em outras situações, que ela começou com a parte tributária, mas a ideia hoje ela é utilizada em outras situações, Sim, de consumo. e infelizmente até hoje é ignorada, né, pelos políticos, pelas secretarias de fazenda no Brasil, né? A gente a gente vê como a gente age diferente de outros países, né? Indiferente de espectro político, pega o Barack Obama, né? Ele é progressista, ele tá à esquerda no cenário americano e ele fez todo um trabalho em cima da curva de Laffer, né, para tentar reduzir impostos e aumentar a arrecadação, né? Vamos começar daí. Primeiro uma coisa, eu esqueci, estou do meu lado aqui, a Selene, que está aqui me ajudando hoje nessa entrevista aqui. Tudo bem, Selene? Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Você colocou um trabalho extenso e você fez muita questão de mostrar aí. Isso eu lembro há 10 anos atrás, né? Que vocês já tinham um trabalho assim muito voltado assim para a área técnica, vocês gostavam muito dessa questão técnica, né? Hoje você está em que partido, antes de mais nada? União Brasil. União Brasil, tá? O Kim Kataguiri também é União Brasil. União Brasil. União Brasil. O MBL hoje é um movimento, a gente está construindo um partido que é o Missão, né? Tá na reta final da coleta, coletou, aliás, passou de 900 mil assinaturas, mas a maior dificuldade é a validação dessas assinaturas. Ela validou 400 mil, faltam 100 mil assinaturas para validar. Certo. Existe uma expectativa que até outubro saia o partido. Ótimo. Vamos colocar a questão Brasil, tá? Você acha que falta um pouco desse tecnicismo na política brasileira? Falta muito, né? Mas eu acho que para a gente chegar nessa questão técnica, a gente precisa qualificar melhor o eleitor, né? Se a gente olhar o cenário, a gente vê que a maior parte das pessoas não ligam para a política, né? Quando você pega quem realmente venceu a eleição são os votos brancos e nulos, né? Sim. E então, eu acredito que precisa qualificar o eleitor, até para as pessoas entenderem as funções, né? Você pega, por exemplo, vereador, hoje, se você conversar, até com pessoa que o cara tem pós, tem mestrado, ele acha que vereador é prefeito, acha que ele executa obra, né? Sim. Ele acha que vai trazer escola para o meu bairro. Exatamente. Ele acha muitas vezes que o vereador ele é um mini prefeito, é um prefeito de bairro, né? E não é. O vereador ele tem poder... Vai furar a fila Exatamente. Ele tem que fiscalizar o executivo, senão ele vira um esticadinho do executivo, né? E é uma realidade que muitas vezes acontece, né? Principalmente vereadores de bairro, ele depende muito do poder executivo para que saia ali a lombada, etc. Então, em vez dele virar um agente fiscalizador, ele vira um despachante do executivo, ele vira um 5/6 do executivo, né? Então, a gente tem esse problema. Vira um voto a favor, só para ter uma benesse. Exatamente. A gente vê isso em Sorocaba, por exemplo, criação... Brasil, né? Brasil, criação de cargos de comissão, né? Votações
aumento de impostos, questões que às vezes não traz nenhum benefício para a comunidade. Até entendo às vezes que algumas medidas impopulares são às vezes necessárias, de austeridade, etc. Mas você vê que às vezes não faz o menor sentido aquilo, só gera gasto, etc. A não ser que vai atender algum interesse. Isso acontece em Sorocaba, no estado de São Paulo, no Brasil, né? E como, por exemplo, agora recentemente querem aumentar o número de deputados, né, federais. E eu acho um absurdo, porque primeiro que não vai aumentar a representatividade do estado de São Paulo. Pelo contrário, vai ficar mais diluída. Vai diminuir mais ainda, que já é muito baixa. Já é baixa. Porque se a gente for olhar... Temos o limite de 70. 72, né? Se eu não me engano. Não, 70. 70. 70. Então... Mas agora eu não sei também. Mas é 70 ou 72. É um dos dois. Que é baixa. É baixa. É baixa, comparado com o percentual da população. Porque quando a gente pega Roraima, nada contra Roraima, tem uma família que é de Roraima, tem 500 mil habitantes lá, né? A população de Sorocaba é de 772 mil habitantes. Eles têm 3 senadores, o estado de São Paulo tem 40 milhões de habitantes, tem 3 senadores. Lá tem 8 deputados federais, que é o mínimo, né? Que a Constituição obriga. E a gente tem 72. Aí quando a gente divide, você vê a desproporção. E mais que isso, por exemplo, vai explicar para um estrangeiro que existe uma zona franca de Manaus que produz moto. Só que como que tá no meio do nada, nada contra, mas olha como que é absurdo essa desproporção gera. As peças das motos, por exemplo, são fabricadas no estado de São Paulo, né? Elas vão de caminhão até o Porto de Santos, essas peças de moto, embarca em Santos, vai no navio cargueiro, vai até Natal, no Pará, descarrega lá essas peças, embarca em embarcações menores, porque vai entrar em água doce, né, para chegar em Manaus. Chegou em Manaus... No Pará? No Pará. No Pará. Porque precisa de... até Belém comporta aqueles cargueiros, né? Certo. Porto de Manaus, não. Então, certo. Porque vai entrar em rios e tal, só sim. Vão trocar o transporte. Aí vai diminuir, vai entrar em navios menores, esses navios menores vão até Manaus, que está no meio da floresta amazônica, se a gente for olhar. Sim. Montou a moto, essa moto vai fazer o percurso reverso. Então vai, de novo, sair de Manaus, desses navios menores, vai embarcar num navio cargueiro em Belém do Pará, vai descer de novo, vai voltar para Santos, chegou em Santos, vai descarregar, vai embarcar em caminhões que vão levar essas motos para cá, para São Paulo, para o mercado consumidor em geral. Então, o custo do Brasil é muito alto disso, e não faz o menor sentido, porque tem incentivo fiscal no meio do nada. Só que isso gera, imagina, olha o custo dessa logística. Como que você explica para um estrangeiro que isso existe no Brasil, né? Eu até entendo, é importante às vezes criar zonas fiscais ali para fomentar, né? Vários países fazem isso, o Paraguai fez isso com a Zona do Leste, né? Criando, Uruguai faz isso ali, acho que é Punta Cana que tem essa questão, mas não faz sentido isso para o custo do Brasil, ou seja, aumenta muito o custo, já é muito caro a nossa produção, né? Então, mas por que essa desproporção acontece? Por falta de representatividade. Hoje, de cada R$100 que o estado de São Paulo arrecada, apenas R$11 fica aqui, 89 vai embora. E o pior de tudo, esse dinheiro não chega na ponta, né? O problema do Brasil não é Bolsa Família. Bolsa Família, se eu não me engano, consome lá 60 bilhões de reais por ano, né? É um valor pífio quando você olha para o orçamento nosso, mais de R$1 trilhão. A maior parte desse dinheiro se perde na máquina, né? Fica por Brasília. Por exemplo, nada contra Brasília, mas o que Brasília produz? Né? Quando a gente olha de espectro econômico. Na realidade é uma coisa interessante, porque você vê que o orçamento do Senado é maior que o de Sorocaba. Sim, não, mas quando você olha para Brasília, tem o maior per capita do Brasil. Aí você olha, mas qual é o que eles têm? Nada, indústria? De produção, nada. Mercado financeiro, agricultura, o que é? Nada, é o dinheiro da máquina. Aí aquelas pessoas mais humildes lá do sertão nordestino, ou até mesmo do estado de São Paulo, porque a gente olha, por exemplo, aqui em Sorocaba, quando a gente olha, por exemplo, a Vila Baronesa, falta de saneamento, pessoa que tem, né, alimentação, ou aqui no Vale do Ribeira, que tem índice extremamente de pobreza, pega Tapiraí ali, né, tem pessoas que passam fome, né, quando você olha para isso, né, você vê que esse dinheiro não está chegando nessa pessoa, esse dinheiro está se perdendo, né. Então, porque a máquina brasileira é muito grande, né? Ela se autoalimenta, é um Leviatã, é um dinossauro, que não, é um câncer,
né? Ele não para de crescer, é uma célula cancerígena, né? E eu acho que o maior problema do Brasil é exatamente esse, é o excesso. Primeiro que a gente precisa ter, tem o Brasil precisa de mais liberdade econômica. Tem uma frase que eu gosto muito do Churchill, né, que foi o maior estadista do século XX, isso é indiscutível. O cara, se não fosse ele, com certeza os nazistas teriam ganhado a guerra, ele que segurou ali, depois ele foi para cima da União Soviética. Então, assim, se tem alguém que defendeu o Estado de Direito, a democracia de fato, que foi alguém firme, né, inclusive dentro do seu próprio país, porque os E aguentando muita bomba. muita bomba e assim, pressão literalmente, porque muitos chefes de estados britânicos queriam se render para os nazistas. Sim, E ele a foi, própria família real se vendeu. Teve nego da família se vendeu. sem dúvida, e ele manteve firme, ele foi para cima, né? Não à toa que o apelido dele era Bulldog, né? Bulldog britânico. Então, assim, o Churchill, que foi o maior estadista que a gente teve no século XX, ele tem uma frase: quando você tem muitas regulamentações, você perde todo o respeito pela lei. Isso é reflexo do Brasil. É um país que tem muita lei, leis absurdas, né? Por exemplo, Sorocaba. A gente quase toda semana aprova uma lei que prejudica o comércio, que prejudica o empreendedor. Por exemplo, a gente vota contra esse tipo de lei. Aqui em Sorocaba, um dia eu gastei meia hora pesquisando algumas leis de placa para comércio. Foram aprovar, eu não vi todas, porque são aproximadamente aí 14 mil leis, mas identifiquei em meia hora pelo menos 29 leis, né? Que obrigavam a colocar placa de alguma coisa. Inclusive, durante essa legislatura, por exemplo, aprovaram lá uma placa que preconceito é crime. Para que isso? Né? Aprovaram uma lei que, por exemplo, e quando você pensa em placa, se você pensar um comércio pequeno, o cara vai ter que tirar a gôndola dele para botar a placa. Ele não vai poder. Então, assim, são leis feitas para o cidadão ignorar, né? Infelizmente. Você aprovaram uma lei, por exemplo, que obriga pet shop que faz banho tosa a colocar vídeo de monitoramento. Eu, particularmente, sou contra porque eu defendo a liberdade econômica. Acredito que o tutor do animal, isso que eu defendo também a causa animal, a gente tem leis na causa animal, né? Socorremos Mas ele animais. tem confiança onde ele tá deixando. Exatamente. Não, e assim, se o animal for lesionado, machucado, nada impede dele registrar um boletim de ocorrência. Sim. Nada, não precisa da câmera. Só que acontece, ele tá pegando e criando um custo, né? Porque assim, eu acho que o tutor tem o direito de escolher. Ah, eu quero um banho tosa para ver. Tem uns que dá para você ver em tempo real. Só que você paga por esse serviço. Agora, vamos pensar naquele pet shop lá do Habiteto, que é um rapaz normalmente que tá sem emprego, tal, montou um negócio. Você acha que ele vai ter 7 mil reais para instalar um vídeo monitoramento, etc? Não tem. E aí, vamos além. A lei, além dela, eu já votei contra, particularmente só para defender a liberdade econômica. Mas a lei, ela é inexequível. Vou explicar por quê. Ela obriga o cidadão, o dono do pet shop, guardar o vídeo monitoramento por 3 meses. Não existe. A capacidade técnica da lei é exequível, né? Na época até eu falei para os vereadores, o vereador ignorou, falou que esse vereador não sabe quem é ele para falar. Né? Eu liguei para um especialista, conversei com o veterinário, falou: Ítalo, tem um amigo meu que é o Dr. Lucas Pires. Ele falou assim: olha, que inclusive vereador de Biúna agora, ele é veterinário. Ele falou: Ítalo, se o cara não viu em 72 horas O problema não vai problema, vir em uma em três semana, o meses. hematoma do animal vai sumir. Não faz sentido. Não faz sentido. E Não num tem ponto de jeito. vista legal também. 72 horas você não fez boletim de ocorrência. Agora, você criou uma lei que o cara vai guardar por 3 meses o vídeo. O que você vai fazer? Isso vai Criar custar um insegurança. sistema caríssimo. Impossível. É. Nem os caras grandes na época, depois que aprovou, eles ligaram pro nosso gabinete que a gente tem essa fonte de defesa da liberdade econômica. Eu tinha até feito, por conta disso, uma emenda, diminuiu para 72 horas, que não foi aprovada. Então, assim, é uma lei que existe, que não vai ser obedecida por questão técnica mesmo. Né? Você não consegue, não tem capacidade técnica de cumprir a lei. Eu vou até colocar uma lei que foi aprovada no Estado, mas foi declarada inconstitucional, até pelo Supremo. Até nessa questão de criador, que eu crio. Né? Eu não sou criador comercial, eu crio por hobby. Né? Eu crio Cães. cães. Né? E aí criou-se uma lei lá que você tinha que vender cães. Né? Como eu falei, eu não comercializo, eu crio por hobby. Mas eu crio, eu desenvolvo. Né? E com 3 meses, você só pode vender cães com 3 meses e castrados. Todos os cães têm que ser castrados. Quem vai comprar um pastor alemão castrado? Um Doberman.
primeiro que se a pessoa cria, e existe, por exemplo, um mercado de exposição, as coisas, você expõe seus cães, a primeira coisa que os Examinadores. examinadores os olham é a estrutura do cachorro, do cão. Se ele é perfeito, se ele não é monórquido. Você impediu, você estava impedindo aí uma área econômica. Também, a de competição, né? Não existiria mais competição de cães. Não, e assim, é uma falta também, até você vê que as leis são feitas baseadas em achismo, né? Até porque, por exemplo, vamos pegar a ararinha azul, que está extinta na natureza hoje, no Brasil. É uma ararinha que ela A do é Rio, né? brasileira, do Rio. Até o filme Rio O Rio, isso. tem muito a ver com isso. A ararinha azul, é, os últimos exemplares que estavam na natureza, aliás, um foi achado numa gaiola lá, em vez deles terem pegado as duas espécies, levado para um zoológico, tentar a reprocriação, tiveram a brilhante ideia de soltar lá as duas. Parece que uma morreu eletrocutada e a outra alguém matou e comeu. Então, assim, a espécie só não foi extinta por duas coisas, porque tinha o zoológico de Berlim que tinha um trabalho, mas principalmente porque tinha no Quatá tem um rapaz igual você que tem um sheik, que tem um hobby de preservar a espécie e tal, que tem e funciona. Se não fosse o sheik, essa espécie ia sumir para sempre, né? É engraçado, eu então, não sabia disso. então, assim, pode pesquisar, é real. Então, assim, a gente tem que olhar com bons olhos para essas questões. Lógico, tem gente que pega lá o animal, força o animal, mas aí você tem É diferente, é até um Exa- crime, vamos é. dizer assim, é uma questão de maltrato. Exato, mas esse que é o problema no Brasil. Ele não foca Se generaliza. naquilo que realmente precisa. Esse é o nosso problema. Quando você tem muita lei, você perde o foco. Você tem que focar naquilo. Então, por exemplo, ó, por isso que eu defendo isso. Ó, bebeu, dirigiu, cadeia, preso, tem leis, tem que ser seguido. Por isso que assim, eu acredito assim, ó, a gente precisa de um estado mínimo no sentido, não tô falando em questão social, falo de lei mesmo. Poucas leis, mas que leis que funcionem, que seja sério, sejam severas, né? Então, dirigiu bêbado, cadeia, né? E focar em coisas, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Eles regulamentam várias imbecilidades no Brasil. Por exemplo, a tomada 3 pino, que é um padrão que só existe aqui, No no Brasil. mundo. É. Né? É meio absurdo. Pô, pega um padrão internacional. Não, vamos criar um negócio, uma aberração. Beleza. Pior, é isso mesmo. Daí você vai comprar qualquer coisa, não cabe aqui. Não, aqui no Brasil tem lei falando de mesa de bilhar, sabe? Tem legislação sobre isso, sabe? Umas coisas assim meio bizarras, Sei. né? E tem coisa até que entenda. Ah, pra ser sorvete tem que ter tal. Embora eu acho que... Pra não sonegar imposto, né? Um negócio desse. Acho que é fazer algum Não, é só a lei. conteúdo, para dizer que tem algum conteúdo. Sei lá, pra não... Só que né, o Brasil regulamenta muitas coisas que não faz sentido, mas coisas que fazem sentido ele não regulamenta. Por exemplo, vamos pegar aqui bitola de trem. Se você pegar a União Europeia, mesmo os britânicos ter saído da União Europeia, mas você pega ali da Irlanda até a Polônia ali, até a Lituânia ali, a galera ali, você vai ver que as bitolas de trem é o mesmo tamanho. Então, um trem pode circular a Europa inteira ali, tirando a Rússia, né? Aquele território que também é diferente por uma questão até militar, etc. Mas consegue andar. O Brasil, né? Tem até uma vantagem militar, se a gente brincadeira, mas as bitolas são diferentes. Os trens do Brasil não comunicam. Na hora que o trem chega num determinado trecho, ele não consegue entrar na outra bitola, porque a bitola é diferente, né? Então, assim, coisas que realmente deviam ter uma regulamentação, não tem, né? Questões de segurança, etc., que são importantes, não tem, né? Por exemplo, você pega a qualidade de alimentos do Brasil, é muito ruim, né? Você tem uma matéria interessante mostrando a desigualdade das... Você pega produtos que tem na Europa e aqui, você vê que os ingredientes lá são muito melhores, são muito mais saudáveis. Vou pegar um exemplo clássico aqui, refrigerante. Né? Você pega uma marca muito famosa, para não expor ela, o Caramelo 4, que é extremamente cancerígeno, a dosagem do Brasil é 50 vezes maior do que dos Estados Unidos. Né? E aí a regulamentação disso? Né? E na comida eu vou dar uma situação interessante também. Quem compra chocolate hoje, eu comprava chocolate, por exemplo, comprava um Crunch, comprava um
sei lá, um diamante negro, quando eu tinha 7 anos. Não é o mesmo de hoje. Não é. Você quer ver um exemplo? Eu fui comer um Kinder Bueno esses dias, né? Existe o brasileiro, existe o importado da Itália, né? Ah, é? É. Às vezes você acha ele diferente. O brasileiro, assim, parece o negócio parece um plastiquinho a embalagem. E o italiano meio papel, assim. Na hora que você come, pode parecer o sabor, mas não é É diferente. diferente. É muito diferente. O italiano derrete na sua boca, mas aí quando A você taxa pega. de cacau, inclusive, é Exatamente. Quando você pega o ingrediente, é muito diferente. É muito diferente. diferente. É muito diferente. Então, quando a gente É fala um que a gente. subproduto, né? Exato. E quando você pega a qualidade dos alimentos, por exemplo, um alimento de 20 anos atrás, você vai ver que a qualidade era muito superior. Sim. Por conta de preços, a questão da inflação e tal, o que a indústria vem fazendo? Vem piorando a qualidade. Mas tudo isso também é o custo Brasil, né? Eu acho que também, principalmente questão de saúde, é importante você ter um respaldo, ou pelo menos avisar a pessoa, isso aqui faz mal, né? Uhum. Deixar claro, embora várias embalagens, isso aqui tem alto índice de açúcar, não sei o quê. Né? Mas assim, a falta de liberdade econômica no Brasil sempre criou problemas, né? A falta de liberdade econômica, por exemplo, o setor financeiro brasileiro sempre foi muito atrasado, né? Criou um cartel de bancos, né? Que tem taxa de juros alta, logicamente tem várias legislações que são prejudiciais, né? Melhorou um pouco com a criação das fintechs, dos bancos digitais, né? Deu uma democratizada no crédito, conseguiu abaixar o juro, mas porque você tem muita inovação. Por exemplo, tenta montar uma emissora de TV no Brasil. Nossa. Possível, é muita regulamentação. Assim, o sinal nem é da pessoa, é do Estado aqui. É diferente dos Estados Unidos, que você vai lá, uma cidade pequena, tem uma TV local deles, né? Tem um Sim. monte de canal doido Sim, lá sim, que, Uhum. né? Pega, por exemplo, a questão de empresas de telefonia celular. Você tem 3 ou 4 no Brasil, 5 no máximo, né? Não existe nem operadoras locais. Você pega o Chile, tinha coisa de 72 operadoras uma época, né? Então, assim, é um país bem menor que o nosso, né? Então, por que isso acontece? São burocracias criadas, né, para criar reserva de mercado, né? Porque quando a gente pensa, o problema é a corrupção. A corrupção, ela não é o problema, ela é o resultado da burocracia. Quem puxa, eu tenho uma frase, eu sempre falo, a locomotiva da corrupção é a burocracia. Ela é o fator gerador da corrupção. Você cria um problema para vender facilidade. Exato. Você cria reserva de mercado para beneficiar. Por isso que a gente não tem um capitalismo de livre mercado no Brasil. A gente tem aqui um corporativismo, ou conhecido também como capitalismo de compadres, né? Que é onde tem muita intervenção estatal e você cria esses monopólios artificiais, né? Não são monopólios naturais, não acontece. Eles são criados, né? O Estado cria legislações para criar isso, né? Então, e isso vai prejudicando o mercado consumidor, né? Prejudica, por exemplo, pessoas que querem iniciar um novo negócio devido à burocracia, porque quando a gente pensa, por exemplo, em grandes empresas, né? Você vê que a origem delas sempre são humildes, inclusive no Brasil, né? Mas como você olha para empresas de tecnologia, você olha lá, poxa, a Apple surgiu na garagem do Steve Jobs, né? Dos dois Steves, eles eram vizinhos e tal, faziam ali, que é o famoso fundo de quintal. Se a gente olhar na nossa filosofia brasileira, é um fundo de quintal, né? E eles começaram a montar computador assim. Depois veio um investidor anjo, que é o cara lá que era executivo da Intel, botou aporte neles e tal, e eles começam a crescer. Mas até então era fundo de quintal. Eles montavam os computadores, iam em lojas eletrônicas e ficavam tentando vender. E foi assim que surgiu. Agora, se olha para o Brasil, principalmente aqui, que tem leis extremamente rígidas, era capaz da Receita Federal, a Polícia Federal baixar lá e prender todo equipamento do cara e prender os caras, né? Então, assim, é a realidade do Brasil. E essa realidade, você acha que impactou o fato de o Brasil, nesses 30 anos, ter sido passado por Índia, China? E prejudica ao longo de toda a nossa história.
Vamos pegar, por exemplo, um caso aqui, ó, Coronel Gouveia. Então, quem quiser, inclusive é legal. Você vai achar no YouTube o filme do Coronel Gouveia. O Coronel Gouveia foi um grande industrial nordestino e era para o Nordeste ter sido industrializado antes do Sudeste, né? O Sudeste começa a industrializar ali com a crise de 29, com o processo de substituição de importações, né? O pessoal do café, os cafeicultores, acabou, né? As exportações, pega aquele capital que ele tem, começa a investir em indústria e também muitos imigrantes, né? Inclusive, Sorocaba é muito importante esse processo de industrialização, né? Esses migrantes, principalmente italianos, alemães, etc., começam a criar as pequenas indústrias e vão crescer. Mas muito antes disso, antes dos anos 20, anos 30 ali, por volta ali do início do século 20, né? Em 1903, 1904, por aí, e finalzinho aí, tinha o Coronel Gouveia, que é um cara que ficou rico, era um cobrador de ônibus, ficou rico vendendo couro de cabra para americano. Ele pegou esse mercado, montou um mercado lá, sabia fazer muito dinheiro, um cara muito articulado, e começou a comprar muitas terras no sertão nordestino, perto do Rio São Francisco, para plantar algodão. E ele compra equipamento, maquinário britânico para fazer confecções, né? E ele queria montar uma hidrelétrica para montar a sua indústria, né? E ele queria fazer uma hidrelétrica com capital americano juntamente com ele. Mas o Estado brasileiro, com a mentalidade positivista, o Brasil sempre teve essas mentalidades meio, desculpa, assim, eu vou falar até uma palavra, merda, né? Nem ruim. Essas merda, ou positivista dentro da direita, com essa mentalidade, ou socialista dentro da esquerda, né? Dentro da direita positivista, dentro da esquerda socialista, que de soberania nacional no sentido de não permitir capital privado, né? Que o Estado tem que ter o controle das coisas, não sei o quê, né? E esse processo vai atrasar muito o Brasil ao longo da sua história. Ele sempre se repete, né? E o Estado ali brasileiro não permitiu a construção de capital com capital privado, e ele fala assim, então eu quero fazer uma usina menor com o meu capital. Não vai fazer. Porque a gente quer ter o controle disso, porque é uma questão supranacional. Mas vocês têm dinheiro para fazer? Não, a gente não vai fazer porque a gente não tem dinheiro. Aí fica sem. Mas eu vou ficar sem, pô, e aí minha indústria? Então ele vai lá, e até no filme mostra o processo, alguém lá constrói um barraquinho lá, fala, doutor, eu vim trabalhar pro senhor, tá, mas se o senhor não gostar, derruba, não tem problema, tal. E ele faz clandestinamente. E assim, o jeitinho brasileiro não é que o brasileiro é corrupto. O brasileiro é um dos povos mais honestos, não tem várias pesquisas de jogar carteira, um povo colhedor, né? O problema do nosso país é uma minoria corrupta que fica impune. A maior parte dos brasileiros são honestos. E isso o jeitinho brasileiro não é corrupção. O jeitinho brasileiro é o modelo de sobreviver ao Estado. Se a pessoa não... Gambiarra, né? É a gambiarra. Porque se você não fizer isso, você vai morrer de fome. Exatamente. Se você simplesmente não vai fazer. Você precisa fazer isso. Eu duvido que existe algum empreendedor que segue 100% a lei no Brasil. É impossível. Impossível. Eu falo pelas próprias leis municipais. Não existe. É impossível. Pode seguir aquelas leis mais consolidadas. São até contraditórias em cima. Elas são contraditórias. A gente revogou mais 100 leis no mandato. Tinha uma lei lá que a gente revogou, era questão de açougue. Era um negócio assim de azulejo. Uma falava que tinha que ser até o teto, outra até a metade. A gente tirou que era mais difícil, acho que era até o teto. Então, uma lei conflitava a outra. Então, um fiscal tinha como base uma lei, o outro fiscal tinha outra. Né? Isso acontecia em açougue, sabe? Então, assim, para você ver como é a legislação brasileira, né? Então, assim, o jeitinho brasileiro foi um jeito, foi criado. Então, o Coronel Gouveia construiu uma hidrelétrica clandestina, né? E criou lá no Nordeste uma indústria extremamente importante, criou uma vila operária, pessoas que moravam em casa de sapé, ou seja, aquela casa de barro, que tinha, inclusive meu avô morreu de barbeiro, meu avô era de Minas, né, um barbeiro morar nessas casas de sapé, picou ele, deu doença de Chagas, acabou morrendo no coração, né, era uma doença que matava porque moravam nessas casas precárias. Então, muitas pessoas que moravam em casa de sapé, que não tinham nem o que comer, do nada, vão morar nas primeiras vilas operárias de alvenaria, que era o que o Coronel Gouveia oferta, com áreas de lazer, com cinema e tal. Um salário médio, criou uma classe média ali. Inclusive, ele vai comprar, no filme mostra muito bem isso, ele vai ganhar muitos inimigos, principalmente esses coronéis, assim, que pega toda aquela mão de obra praticamente semi-escrava, que trabalha às vezes por comida ou por muito menos, né? Ele começa a roubar toda essa mão de obra, rouba assim, né? Pegar para ele, e a indústria dele só crescendo, e começam a atacar ele, né, politicamente, querendo fazer atentado. Não, à toa que ele morre, ele acaba sendo assassinado, né, acabam matando ele, né, e não mudou muito, né, no Nordeste. Essas oligarquias
do Nordeste são muito mais consolidadas do que aqui no estado de São Paulo. Sim. E ainda hoje é assim, e é um grande problema e é uma grande questão. Você está colocando alguns problemas que existem, mas parece que as pessoas não querem ver e não querem combater. Então, a gente precisa. E tudo isso vai voltar ainda naquela conversa, né? Na reforma do Pacto Federativo. São Paulo foi extremamente penalizada com a Revolução de 32. A gente precisa. Primeiro que o Brasil precisa ter memória, né? Ontem, por exemplo, ontem foi dia 8 de maio, fez 80 anos, por exemplo, uma data extremamente importante, que o Brasil teve a vitória sobre a Alemanha. Tem gente que desfaz dos brasileiros, né? Sendo que vários pracinhos brasileiros morreram, foram extremamente heróicos. O povo italiano vê eles como libertador, inclusive. Nessa data, normalmente, essas cidades... Tem cidades que tem comemoração, pessoal. Comemoração, eles cantam... Os italianos não sabem nem falar português, mas cantam o hino nacional, marcha. O brasileiro nem sabe, nem liga, né? Morreu o brasileiro para salvar a liberdade do mundo. Se o Hitler tivesse ganhado a guerra, ela provavelmente ia matar um monte de gente. Provavelmente sim. Ia matar, com certeza. A gente que é latino, imagina. Eu, por exemplo, sou descendente romani. Eu sou um romani. Né? Eu sou descendente cigano. Não, então não. Eu já ia no inferno, já ia matar. Você lembra pra brincar. Ele matou quase 1,5 milhão de ciganos. Provavelmente eu ia morrer. Então, assim... Provavelmente não, com certeza. Se eu não conseguisse fugir, ou eu ia morrer, alguém da minha família. Então, assim, a gente precisa valorizar isso. Agora, voltando para a Revolução de 32, né, eu mesmo posso falar tranquilamente, sou filho de mineiro. Meu pai e minha mãe vêm de Minas, então, assim, o Estado de São Paulo, em 1932, lutou pela Constituição, pela reforma constitucional, contra o ditador Getúlio Vargas, que foi um dos piores maus pro Brasil. Foi um atraso esse cara, que é idolatrado até hoje, né? Um ditador sanguinário, fascista, né? Que inclusive pessoa da esquerda fala muito, mas adora ele, inclusive a Carta de Lavoro, que é uma cópia da carteira de trabalho italiana, que é um atraso também, um retrocesso pro Brasil, né? Então, esse ditador em 1932, depois da Revolução de 32, por mais que a gente tenha conseguido em 35 a nova Constituição, esse ditador penalizou o Estado de São Paulo na representatividade, que continua até hoje. Então, São Paulo tem menos representatividade que outros estados. E essas oligarquias, o interessante do Estado de São Paulo, do Sudeste e do Sul, por conta da liberdade econômica, você faz com que essas oligarquias que tem, elas vão perdendo prestígio e vão entrando outras elites, né? Uma elite mais burguesa, né? Você pega a família Matarazzo, que surgiu inclusive em Sorocaba, né? A família Matarazzo começou vendendo, a primeira indústria deles foi em Sorocaba, banha de porco, pequenininha, uma coisa pequenininha, e vira um império, né? Então essa oligarquia que tinha uma visão mais empreendedora, mais humanista também, né? Tipo, vamos dar uma boa estrutura pro operário e tal, diferente dessa oligarquia mais nobreza, assim, aquela coisa bem horrível, né? Aqui ela fica mais enfraquecida, né? E nesses pontos não, elas continuam no poder até hoje, né? Não que as nossas daqui talvez não estejam, mas elas não têm o mesmo poder, né? Então, então isso resulta nesse Brasil que a gente conhece, né? A gente tem o Brasil chama República Federativa do Brasil, mas é uma mentira, porque a gente não tem nenhuma federação, né? Porque se a gente tivesse fosse uma federação de verdade, a gente tinha como os Estados Unidos, estados que têm mais autonomia de ter suas próprias leis, porque cada estado é um país. Então, às vezes, cada população tem uma vontade, tem uma questão cultural, eu acho que atenderia muito melhor. E também a questão da concentração dos recursos do município. É muito mais fácil você cobrar um vereador, um prefeito, né, do que um presidente da república, né? E outra coisa também, eu acho muito ruim, né, esse deslocamento da capital, que era no Rio de Janeiro, para Brasília, porque no meio do nada, né? É importante na questão estratégica? Talvez sim, mas a maior parte da população ainda continua morando na região costeira do Brasil. Então você pega se você pegar um mapa aí, talvez 80% da população brasileira mora na costa do Nordeste, do Sudeste e do Sul, né? Não, foi importante, mas assim, você distanciou os políticos das populações. Então, assim,
é muito difícil você fazer uma pressão popular em Brasília, né? É muito longe, né? São 14 horas se for de ônibus, 1h30 de avião, né? Uma das coisas que a gente vê hoje no Brasil, aí eu vou falar também com uma certa isenção, porque minha família é do Nordeste, tá? Mas assim, essas oligarquias que você falou, que existem, tá? Em menor grau em São Paulo, região Sudeste, região Sul, no Nordeste com muito mais força. E você vê algumas coisas assim que destoam da realidade, de limites de razoabilidade, e você começa a tentar imaginar o porquê acontece. Vou dar um exemplo. Você conhece Porto de Galinhas? Já ouviu falar? Sim, não. Tá? Ponto turístico importante. Isso, ponto turístico importante. Maravilhoso. É, Nunca fui, mas mas maravilhoso. bonito. Fui lá. A Porto de Galinhas fica na realidade É a praia, não é? é a região que está dentro de uma cidade chamada Ipojuca, tá? Você já ouviu falar de Balneário Camboriú? Sim, sim. Tá. Inclusive hoje é tido como de investimento. Arranha-céu, tal. É. Ipojuca, uma cidade com 105 mil habitantes. Balneário Camboriú com 140 mil. Ipojuca tem um PIB de 12 bilhões. Balneário Camboriú tem um PIB de 7. A renda per capita de Ipojuca é de 150 mil reais ano. A renda per capita de Balneário Camboriú, 50 mil. E eu dei esses exemplos porque são cidades turísticas. Todo mundo conhece, já ouviu falar. O PIB de Balneário Camboriú, PIB não, desculpa, IDH, 848. País desenvolvido. De Ipojuca, 619. Exatamente. Porque tá, Como acontece isso? Essa cidade tem mais dinheiro do que essa. porque tá concentrada ali. E quando você vai ver, Onde está indo esse dinheiro? são essas oligarquias. Sabe? Então você vê situações e fala, mas espera aí. E aí até a gente chega naquele ponto, que é uma coisa que a gente precisa discutir muito. Quando se fala, por exemplo, o Brasil não tem dinheiro, o Brasil tem dinheiro. O problema é isso aqui, ó. Dinheiro vai, dinheiro some, muito dinheiro some. Não chega a lugar nenhum ou no bolso de alguém. E isso é um fato que no Brasil existe muito hoje e a gente precisa combater. Sem dúvida. E você vê no Nordeste, é engraçado que alguns lugares, principalmente casos da agricultura, que é muito importante, são lugares desenvolvidos. Por exemplo, tem uma cidade, Ulisses Guimarães, que é uma cidade muito. A agricultura desenvolveu muito aquela cidade. O DH subiu, né? Você vê até a diferença na urna dessa cidade de outras cidades, né? Ou cidades, inclusive, que, por exemplo, Ilhéus, que historicamente, por mais que você tinha aquela elite dos barões do Cacau. ela continuou bem desenvolvida, né? Aí teve um ataque político lá, jogaram uma doença chamada bruxa pra destruir a economia local. A vassoura de bruxa. Porque essas oligarquias são muito ligadas à política, né? Então elas querem destruir essa questão econômica, tá? Porque quando você tá a economia tá tudo bem, você não depende do Estado, né? Então no Brasil tem muito isso, aquele político assistencialista que dá cesta básica, sabe? Compra voto e tal. Esse cara, o melhor cenário dele é destruir a vida das pessoas, que ele se mantém no poder. Sim. É isso, né? Ele não quer que a pessoa tenha educação, ele não quer que a pessoa tenha dinheiro, porque se a pessoa tiver dinheiro, não vai precisar dele para nada. Ela consegue pagar um convênio. Ela consegue. Porque o melhor programa social é um bom emprego. Então, esse tipo de câncer político é o que predomina no Brasil. E as pessoas mantêm essas oligarquias. Lá ainda você vê o voto por um chinelo, por uma dentadura. Não, mas viu? É. Não é só lá. Não é só lá. Aqui. Aqui, Dependendo da cidade. mas aqui acho que Aqui, se a gente olhar no estado de São Paulo, se você olhar os votos, as pessoas não sabem quem votou pra vereador. isso é um Eu grande- tenho muito orgulho do meu eleitor, mas muito orgulho. O meu eleitor, com toda a tranquilidade, ele é muito qualificado. Eu falo isso porque tem uma pesquisa do Google de pesquisa, né? A pontuação. Durante a nossa eleição, a gente bateu 26 pontos, né? A maior parte dos vereadores ali não batia um ponto, né? Por que tá batendo ponto? Porque o cara tá pesquisando.
Ele tá vendo quem é eu, que ele tá olhando, né? E, por exemplo, o segundo colocado, que era o vereador Raul Marcelo, parecia com 8, com 11, né? O Caio, que foi o primeiro, parecia com 6, né? E o resto, a maioria nem pontuava. E também buscas de alguns portais de notícias. Então, as pessoas estão vendo. E assim, historicamente, o meu eleitor me cobra. Ele sabe como eu voto, ele sabe o que eu fiz, né? Ele pode não saber tudo, às vezes, mas ele acompanha alguns outros. Alguma coisa sabe. Ele olhou, sim. ele sabe. Então, por quê? Porque o nosso público qualificado. E assim, o mais legal de tudo, que no começo do nosso mandato, a gente fez uma coisa bem diferente que para a cidade de Sorocaba. Para mim, pra gente, eu acho que devia ser o mínimo, né? Você prestar contas para o eleitor, né? Então, nosso primeiro mandato, no primeiro ano, ao final de 2021, nós fizemos a primeira prestação de contas. Foram 50 pessoas. Foi muito legal. No segundo ano, foram 170 pessoas. E assim, a gente entrega jornal no semáforo. A pessoa não me viu só época de eleição. A gente, além das. Não vi você no semáforo. Mas não só na eleição. Fora de eleição, eu entregando jornal. Eu achei interessante que ele foi trabalhar, puto. O cara tá trabalhando, o cara tá correndo atrás. Eu fiz isso na eleição, mas fora da eleição. Eu fui entregar jornal, prestar contas, principalmente em semáforo, na porta de faculdade, porta do terminal de ônibus, né? Entregando o jornal, prestando contas do que eu fiz no ano de 2021, né? E nesse jornal tinha o convite para a pessoa ir nessa apresentação pessoalmente. Aí a gente mostrava tudo que a gente fez e tal. No segundo ano foram 170 pessoas, no terceiro ano foram 300, na última acho que bateu 500, assim, né? Então, e a gente sempre prestando contas do nosso mandato, né? E, inclusive, aconteceu algo bacana, por exemplo, há menos de 2 semanas atrás, a gente teve um congresso estadual do MBL aqui em Sorocaba. Foram 450 pessoas aproximadamente, mas foram vendidos 350 ingressos. E em 4 lotes, né? E tipo, 70% desse público era da região metropolitana de Sorocaba. Veio pessoas de fora, mas assim, são pessoas que pagaram, tipo, o primeiro lote foi R$ 80, o segundo foi R$ 100, R$ 120, o terceiro, aliás, o primeiro 60, o segundo 80, o terceiro 100 e o último R$ 150. Então são pessoas que pagaram para ouvir um político falando. Né? Não só eu, tinha outros políticos lá, o Kim, o Guto, né? E a gente prestou nossa conta lá. Isso é interessante que mostra que nosso público, ele interessa pelo que a gente está falando. E a gente fez, e assim, esse congresso foi uma discussão política e tudo mais, lógico. E esse valor foi revertido para poder pagar o hotel, a estrutura que a gente usou, né? E também ajudar o movimento, né? Porque tem o MBL se mantém dessa estrutura, né? Que quem acredita no movimento se mantém. Tem a revista Valete, né? Que a pessoa pode assinar, que tem. Ele pode assinar o Clube MBL também, que tem material exclusivo, comprar material do MBL, tipo camisa, boné, né? Então, então eu acho que nosso público, nosso eleitorado é um público muito qualificado. E quando eu falo qualificado, não é a pessoa que tem ensino superior, não. É a pessoa que realmente acompanha. Busca conhecimento. Busca conhecimento. A gente teve voto todas as sessões, né? E quando a gente conversa com o eleitor nosso, é exatamente assim, ó. Ele sabe o que eu fiz, ele sabe o que eu votei. Agora você pega a maior parte da população. Quem você votou? Não sei. Aí quando fala, quem é o seu vereador? Tal. Como que ele votou tal situação? Não sei. Como ele votou? Ele votou a favor do aumento de cargo de comissão? Sim ou não? Não sei. Hoje, vamos colocar assim, pensando em Brasil, sua opinião, para a gente começar, que a gente sempre tem esse estudo, né, do que é o Brasil de 30 anos atrás, e hoje, outros países, eles cresceram exponencialmente, e o Brasil hoje, economicamente, está atrás de muitos países. China, Índia, todos passaram o Brasil. O que nós devemos fazer aí para a gente, nesses 30 anos que vão virão, ir, chegar a um dia e falar, parar de ser país em desenvolvimento, que talvez não seja da sua época, mas da minha, o Brasil sempre foi um país em desenvolvimento. Sempre é o país do futuro. Ele não é subdesenvolvido, ele até é em desenvolvimento, mas nunca se Ele é emergente. É emergente e nunca chega a lugar nenhum. Pelo contrário, ele tem alguns avanços, mas os outros estão andando na nossa frente. Isso é um fato. O que a gente tem que começar a fazer agora, até dentro da sua experiência, dentro daquilo que você faz, para a gente começar a
transformar isso em situações práticas e dentro aí de um contexto até macro, para que a gente consiga, daqui a 30 anos, falar assim, nós somos um país desenvolvido. Eu acredito liberdade econômica. Quando a gente olha, por exemplo, o índice de liberdade econômica no mundo lá, tem 182 países, se eu não me engano, no index. O Brasil vai aparecer entre 50 e 55 pontos, né? Você pega países desenvolvidos, eles normalmente passam de 70. Quando você pega o país com o melhor IDH, que não existe coincidência, você pega lá Singapura, Suíça, vai bater 89, 92. Né? Você pega nos Estados Unidos 72, 79. Então, a gente tem muita regulamentação, a gente precisa enxugar as leis, né? Desburocratizar o processo. Também, essa é a parte da liberdade econômica, da desburocratização. Mas também investir, principalmente em pesquisa, aí acho que entra muito, né? Desburocratizar o setor de educação. Por exemplo, a gente cobra imposto de educação, né? Mas também investir muito também em pesquisa, investimento nas universidades, bolsa de pesquisa. A gente fala muito de educação, colocando o que você está colocando, a gente fala muito em investimento em educação. O Brasil se investe muito em educação, só que ele é capenga no investimento universitário. Exatamente, a gente não investe na educação básica, investe muito no universitário, mas também... Não investe no universitário, na realidade. O universitário no Brasil não tem investimento. Olha a situação, por exemplo, das universidades, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não, sim, mas o aporte, se a gente for olhar, qual é a realidade do Brasil hoje? Assim, eu acredito nas universidades públicas, mas olha como que é engraçado. Os mais pobres estudam em escolas públicas, né? Sim. E se ele quiser fazer universidade, normalmente ele tem que estudar numa universidade privada. Isso. E o resto é o contrário. Então, porque o aluno, normalmente, de uma universidade pública, normalmente é um aluno de classe média alta que estudou em um colégio privado. Eles dão educação básica precária até a hora que você chega no ensino médio. A hora que você vai fazer uma faculdade, você tem que saber. Então, esse é um problema nosso. E que não era assim. Quando eu estudei, eu fiz escola pública. Eu tive uma excelente escola. Sim. Isso hoje não é assim. Não é. Não. Mas porque, assim, eu acho que o fortalecimento da educação básica, ele é muito importante. E outra coisa, o Brasil, a nossa educação é muito política. Ela é muito politizada. Você vai... infelizmente, você pega, por exemplo, eu falo de geografia, né? Nada contra, respeito, mas tem muita doutrinação política dentro da matéria, a nossa pedagogia, esse é o meu ponto de vista, pode estar errado, tem vários especialistas, mas essa é a minha opinião. Mas, por exemplo, pega lá geografia, entra na parte de geopolítica. Você pega a mentalidade de Milton Santos, que era comunista, nada contra. E assim, eu acho que falta até uma diversidade de opiniões dentro da educação brasileira, que coloca a versão, por exemplo, do Milton Santos como uma verdade absoluta e única, exclusiva. É um funil ideológico, só tem a verdade dele. Ele é extremamente crítico à globalização, ele é extremamente crítico ao capitalismo, né? Mostra como os Karl Marx fosse... Por exemplo, dentro das matérias, quando você vai pegar contexto de sociologia, uma coisa dentro da escola, você olha lá, você só aprende, por exemplo, sobre Karl Marx, talvez falam uma coisa de Adam Smith, mas não falam de outros autores de economia e tal, de pensamentos mais modernos, sabe? O Brasil, e aí tem um funil ideológico muito grande. Né? A própria universidade, muitas vezes, você pega matérias que não tem nada a ver com o curso. E o que você não vê em países desenvolvidos. Não, eles são muito focados. Focados e técnicos. Porque menos é mais. Menos é mais. Se você quer algo com excelência, você foca naquilo. Se você coloca muita coisa, você não aprende nada. É uma realidade do ensino brasileiro. Menos é mais. Menos é mais. Ah, eu quero ser urbanista. Então foca na matéria de urbanismo. Se você ficar colocando 1000 coisas que não tem nada a ver com o assunto, pode até ter, mas... Você tem que focar. Então, assim... E uma coisa até importante. No Brasil, a gente aprende muito, por exemplo, você está no segundo grau, você aprende, por exemplo, quem foi Ulysses Grant, você aprende quem foi os generais, tá na pauta do ensino do segundo grau, da Guerra da Secessão Americana. Mas você não aprende quem foram os grandes combatentes das guerras nacionais. Assim, fala pouco de Bento Gonçalves. Você não... Por exemplo, Sorocaba, por exemplo, tipo assim, não fala da Revolução Liberal, do Rafael Tobias de Aguiar, né? Não fala de várias questões assim mais aprofundadas, né? Inclusive de interesse regional, né?
para valorizar essas pessoas. Então, fala, né? Por exemplo, você sabia que o Paraná existe por causa do Sorocaba? Não. Por quê? O Rafael Tobes de Guerra, a Revolução Liberal, queria se unir junto com os farrapos, né? Certo. E o que acontece? Eles marcharam lá rumo ao sul para tentar essa unificação, só que Curitiba, que pertencia ao estado de São Paulo, né? Que não Essa eu não existia, sabia. não existia o estado do Paraná, se manteve fiel ao Império. E aí, Duque de Caxias, assim, para mim, ele é um dos maiores estrategistas, eu acredito assim, que é talvez o maior estrategista militar do Brasil e da América do Sul, assim, um cara genial. Tinha contido várias revoluções, pegou um exército extremamente precário, fez aos modos prussianos, aquela coisa toda, um baita estrategista, com menor número, tá? Logicamente o exército dele era muito mais preparado, equipamento também, mesmo menor número, ele veio combatendo a Revolução Liberal, que era formado por voluntários, né? Fazendeiro, pessoal com arma de caça, essas coisas assim, e ele tinha uma tropa mais. E também o cara era um baita estrategista. Não à toa que ele vai conseguir derrubar várias revoluções, inclusive a dos farrapos, e posteriormente, né, até mesmo na Guerra do Paraguai, assim. Sim, Ele sim. é um herói nacional também, não mesmo tendo essa questão aqui desse conflito. Mas do Caxias vai neutralizar essas tropas que tinham boas ideias da Revolução Liberal. E, infelizmente, quando chega lá em Curitiba se mantém fiel ao Império e tal. E depois os paulistas são derrotados, a Revolução Liberal, os liberais são. O Rafael Tobes de Guerra é preso, é mandado para uma masmorra lá no Rio de Janeiro, né? Inclusive, a Marquesa de Santos vai salvar ele, que foi. Né, ela era mãe de alguns filhos de Dom Pedro I, né? Então Essa história eu conheço. Inclusive a irmã dela também tinha um filho, que era a Marquesa de Sorocaba. É um negócio bacana. Mas ela vai lá e salva a vida dele. Mas o que acontece nesse processo para punir o estado de São Paulo e a cidade de Sorocaba, porque a cidade de Sorocaba fazia fronteira com Curitiba, né? Sorocaba perde suas terras, o estado de São Paulo perde suas terras, né? E é criado o estado do Paraná para prestigiar Curitiba. Ninguém sabe disso. Essa eu não sabia. Vivendo e aprendendo, né? Uhum. As pessoas não sabem, por exemplo, que Sorocaba teve o primeiro forno de ferro das Américas. Não tô falando do Brasil ou da América do Sul, das Américas. Não foi na Fazenda Piranga? Oi? Foi esse daí, da Fazenda Piranga? Ah, não é em Sorocaba, né? Então, o forno, acho que eu da. O forno de ferro, a Fazenda Ipanema hoje, ela Fazenda de Ipanema. tá no Isso. território de Peró, mas naquele período era território Sorocaba. E foi lá, não foi? Foi, mas não é a Fazenda Ipanema. A Fazenda Ipanema, ela se remonta ao século XIX. A gente está falando de um período anterior. Nossa. A gente está falando de 1590, Afonso Sardinha, que era um português, foi o primeiro português que tem registro, que chega bem antes de Baltazar Fernandes, que é por volta de 1640, que Baltazar vai chegar por aqui, Uhum. que chegou ao nosso território, fez a primeira colônia lá perto da Itavuvu, né? Primeiro para extrair minério, né? Só que essa colonização não dá muito certo e é abandonado. Mas foi o primeiro forno de ferro, foi construído pelo Afonso Sardinha, né? Inclusive hoje tem o historiador Salazar, que fez parte do Instituto Histórico e Geográfica Nacional de Sorocaba, hoje falecido. Inclusive o filho dele, o Lincoln Salazar, trabalha na Câmara Municipal, né? Um jornalista. O pai dele descobriu esse forno de ferro, né? Existe a primeira represa também das Américas foi feito também ali, né? Então, assim, muito antes de tudo. E também a primeira siderúrgica aí já no século XIX é a Fazenda Ipanema. Então, os canhões da Guerra do Paraguai foram forjados aqui. As pessoas não sabem que o canhão que tá lá a Praça do Canhão é real, aquele canhão. Sim. Ele foi usado, inclusive, né? Uhum. Ele foi feito para comemorar, né, a passagem do imperador e tudo mais, e funciona. Inclusive, o professor Adilson César, que é presidente do Instituto de História e Geografia de Sorocaba, alguns anos atrás disparou aquele negócio lá. Ele parou porque precisava, né? Mas funciona, né? E assim, Sorocaba tem essa pujança histórica, né? Por exemplo, que as pessoas não sabem. E qual a ligação de Sorocaba com o Império Inca? Tem alguma ligação? Você vai achar Deve ter, você vai falar aí agora. Não é alguma coisa relacionada a caminhos? Que eles faziam um caminho? Exatamente, o caminho de Piabiru. O caminho de Piabiru. Eu não sabia, não. O caminho de Piabiru, o que acontece? Os incas criaram uma trilha que conectava, né, o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, né? Eles queriam chegar aqui. Então, você sai lá de Cusco e tal, vai descendo tudo ali, chega, passa por dentro do Paraguai
entra pro território nacional ali, e chega, passa na capital paulista, passa em Sorocaba e desce ali dentro do estado de São Paulo, para Cananéia e para São Vicente. Não à toa que esses dois territórios vão ser colonizados, não é à toa, né? Tem ligação, porque tem ligação. E parte dele também desce para o sul, né? Inclusive, a Rua São Bento, General Carneiro, são traçados do caminho do Piabiru, né? E existem resquícios do caminho de Piabiru em Sorocaba, principalmente assim, território principalmente de Peró, ali na Fazenda Ipanema, né? Eles passaram por ali porque eles plantavam grama e colocavam pedra, né? Então, assim, existem, por exemplo, comprovadamente, objetos de Inca com Tupi-Guarani. Inclusive, o Afonso Martins de Souza, quando chega aqui, na verdade, a gente aprende na escola. Primeiro que a gente aprende que a primeira vila do Brasil foi São Vicente. Certo. Ou pelo menos oficial né? Mas tinha já Cananéia, que era o Cosme Fernandes, o bacharel de Cananéia. E ele tinha conhecimento desse caminho de Peru. Inclusive, o Afonso Sardinha de Souza queria chegar no Peru. Queria chegar lá nos Inca, queria pegar prata, ouro, essas coisas todas. E ele conhece o Cosme Fernandes. E o Cosme Fernandes passa para ele uma orientação. Esses portugueses vão fazer uma expedição para tentar chegar lá, só que os índios, provavelmente ligados ao bacharel de Cananéia, atacam ele no meio do caminho, matam a turma. Os que sobrevivem voltam para São Vicente, começam a se preparar para atacar o Cananéia. E o que acontece? O bacharel de Cananéia sabe disso, se prepara e vão lá. A primeira vez que São Vicente é destruída é pelo bacharel de Cananéia, né? Então, e depois ele some, não tem mais registro histórico dele, mas isso aconteceu. Existe, por exemplo, um degradado, acho que português mesmo, que caiu em Santa Catarina e eles, sobreviventes, juntaram tupis guaranis e tal, juntou uma galerinha, foram lá e saquearam. Esse que liderou a expedição acabou morrendo no meio do caminho, mas os que sobreviveram conseguiram saquear os incas e voltaram, cara, com coisas de lá, né, com espólio de ouro, prata, essas coisas. Fizeram a parte deles. Não, e voltaram. Mas são histórias que a gente muitas vezes não sabe, mas tem uma certa ligação, né? Então, diga uma coisa, para a gente finalizar. Mande um recado para as pessoas que vão assistir, para as pessoas que estão assistindo. Um recado dentro da sua experiência, tá? Para as pessoas assim, o que elas devem, o que elas devem fazer, qual é vamos dizer assim, o comportamento que elas têm que ter, o que elas têm que acreditar para ajudar nesse crescimento. País, estado, cidade. eu acho que a primeira coisa é ter fé em Deus, né? Deus é maravilhoso. Independente de religião, acho que Deus vai guiar. E assim, a pessoa ter orgulho de ser brasileiro, ter orgulho da história dos seus antepassados, não ter vergonha. A gente fica com essa síndrome vira-lata, né? O Brasil é um país incrível se a gente olhar vários personagens históricos, né? Eu acredito muito na questão da liberdade econômica. Igual eu falei, não adianta a gente querer... É como se a gente quisesse tratar o sintoma da doença, mas não a raiz da doença. Então, o que gera corrupção, que é um dos maiores problemas do Brasil? A burocracia, né? A burocracia é a locomotiva da corrupção, é ela que vai gerar. Então a gente precisa acabar com o fator gerador, diminuir ela, né? A gente vai reduzir ela. A informatização também é um bom caminho, algo que a gente briga muito aqui no município de Sorocaba, vai ajudar bastante, né? Então eu acredito que é isso. E também agradecer a oportunidade, né, do Bom Senso Brasil e também colocar à disposição, né? Eu tô ali para servir, sou um funcionário do povo, político. As pessoas têm que entender que é funcionário do povo, logicamente tem que ter bom senso para as pessoas, tem gente também, né? Então, cobrar o seu representante, né? Olhar quem ele elegeu, tomar cuidado na hora da eleição, pesquisar mais, né? E me colocar também aqui à disposição. As pessoas que quiserem conhecer nosso trabalho, nosso Instagram, Facebook é Ítalo Moreira SP, tudo junto. E nosso WhatsApp é o 15 981 15 5768. E também estamos lá na Câmara, no Gabinete 5. O pessoal quiser ir lá, pode ir lá trazer ideias, críticas, né? A gente está lá, denúncia, a gente está lá para servir. Ítalo, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu conhecimento. Me ensinou muita coisa hoje, acho que ensinou para muita gente. Muita gente. Coisa que realmente eu não sabia. Eu vou usar até essas coisas. Nós estamos querendo fazer um projeto aí para mexer um pouco com a educação, fazer vamos dizer assim, uma disputa. Eu já estava até pensando numa ideia de fazer uma redação, alguma coisa, para dar um prêmio para estimular essa questão do pessoal da escola. Eu vou colocar de tema, ache temas interessantes de Sorocaba. Uhum. Sabia que Sorocaba tem um vulcão morto?
Meu Deus, não. Ah, é? Ó, ele tá dando muita brecha aí, povo ficar Que é Imperó, na verdade. ficar copiando aí. Tem uma matéria de 1903 do Cruzeiro, que se quiser eu mando pra você, mostrando uma larva, que era no território de Peró, onde que ia Sim. fazer... o Morro Ipanema é um vulcão morto. Existe um vulcão ativo, inativo e morto. É um Aham. vulcão morto. E existe um registro do Jornal Cruzeiro do Sul de 1903, 1906, falando de larva lá, vulcânica. É? Tá vendo? Tá dando ideia pra gente. Muito obrigada, gente. Um abraço.